Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo anuncia a palavra aos Tessalonicenses no momento em que eles questionavam a respeito de qual seria o dia que Jesus voltaria. Algumas pessoas já tinham morrido naquela comunidade, alguns outros ainda estavam vivos, e para todos eles ficavam questionando a respeito daqueles que tinham morrido e dos que estavam vivos. Quando Jesus vier, como é que vai ser? Será que ele vai buscar só os que morreram e a gente vai ficar aqui? Como que vai ser isso? E mais, quando é que isso vai acontecer? Paulo responde para eles o que a igreja nos ensina. Nós não sabemos o tempo e a hora. Hoje nós encontramos muitas pessoas que são os apóstolos dos últimos dias. Dizem a data que o mundo vai acabar, o horário que vai acabar, o porquê que vai acabar. E alguns se aproveitam, inclusive, das dificuldades que vivemos no tempo presente, por exemplo, a pandemia, para poder dizer que este é o sinal do tempo, que o tempo está acabando e etc. Mas a verdade é que nós não sabemos. É Jesus mesmo quem diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, e ele conta em várias parábolas o caminho que nós devemos seguir. Se a gente não sabe nem o dia e nem a hora, vamos parar de preocupar com isso e vamos vigiar. Porque se nós estivermos vigilantes, o dia que ele vier, nós vamos estar prontos e nós vamos junto com ele. A lógica é bem simples. Não adianta nós ficarmos preocupados com aquilo que nós não sabemos, com o momento que nós não sabemos, mas Jesus nos chama a nos preocuparmos com aquilo que nos cabe. Estarmos preparados, seja para a nossa morte, ou seja, então, para o dia em que o Senhor voltar e levar-nos junto a Ele. E Paulo começa a dizer para eles que eles são os filhos da luz e não das trevas. Nesse tema da vigilância, talvez vocês já conseguem perceber isso na vida de vocês. O nosso pecado, ele é sempre a consequência de uma atitude que não foi muito bem pensada. Nós fazemos o mal, nós pecamos, nós buscamos fazer o mal para alguém ou para nós mesmos, sempre em que a nossa consciência fica adormecida, sempre que a gente deixa de vigiar. Vou dar um exemplo muito simples. Imagine um casal. Esse casal está lá, casado, matrimoniados, juntos, mas aí o homem ou a mulher começa a sentir atração por outra pessoa. Essa atração fora do casamento, ela começa aos poucos. Primeiro tem um olhar, e aí começa a se gostar daquela pessoa, começa a conversar, gosta-se disso, daquilo outro. Aos poucos aquela atração vai crescendo, e essa atração pode chegar a se transformar numa paixão,
e pode chegar, inclusive, a tornar-se um adultério. Mas perceba que tem um caminho até chegar no ato do adultério. Tem a paixão, aqui para trás tem o olhar, tem o pensamento, tem uma conversa. O que Paulo coloca para nós a respeito da vigilância é nesse primeiro momento. Para que nós nos afastemos do mal, é necessário vigiar. Porque na hora que chegar nesse último momento, onde já se está apaixonado, a gente não consegue mais segurar os nossos sentimentos e as nossas emoções, já foi. Então a vigilância é algo que vai acontecendo antes. É uma postura de vida onde você cuida da sua vocação, eu da minha de padre, você enquanto casado, freira e etc. Você cuida da sua vocação, cuida ali, vigiando, sendo sóbrio, porque à medida que as coisas vão aparecendo, a gente consegue cuidar, mas depois que elas deslancham, a gente já não consegue mais correr atrás. E sempre que as coisas acontecem é porque nestes primeiros momentos a gente fica adormecido, a gente não dá atenção. A gente não quer lutar por aquilo. E Paulo então insiste com aquela comunidade dizendo: não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Para nós vencermos os nossos pecados, para vencermos o mal que se levanta na nossa vida, é necessário essa luta. É necessário não se deixar cair nesta postura de dormência, mas é preciso a gente batalhar por esta vida em santidade junto com Deus, sobretudo confiando nele. O Evangelho nos conta algo que não deve nos assustar, mas que é a nossa verdade. Nós, seres humanos, primeiro, nós somos inclinados ao pecado. Nós temos a ajuda de Deus, da graça de Deus, mas nós temos já uma inclinação ao pecado. E para piorar essa inclinação, nós ainda temos um tentador, que a todo tempo quer fazer com que nós caiamos nos pecados, que nós façamos o mal aos outros e façamos o mal a nós mesmos. Se a gente não buscar este Senhor no qual o Evangelho nos anuncia, se a nossa vigilância não nos colocar junto a Ele, a gente não consegue vencer as dificuldades da nossa vida. Porque a gente já está na desvantagem, a gente já tem uma inclinação, já tem o diabo que quer que a gente caia o tempo todo, como diz a carta de Pedro, no capítulo 5. O demônio anda por aí como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Se a gente não confia a nossa vida naquele único que pode nos salvar, a gente não consegue vencer as dificuldades da nossa vida, não se consegue ser fiel na relação, não se consegue ser fiel à sua própria vocação. Nós não conseguimos, porque é a graça do Senhor que nos sustenta. No Evangelho fica claro que aquele homem que chegou a um ponto que ele estava já possuído, é um último estágio do mal. Uma coisa é a gente fazer um mal aqui, a gente ser displicente ou omisso aqui. Agora, uma pessoa que já estava possuída, mas essa pessoa ela se encontra com aquele que tem força para poder nos libertar, que tem força para poder transformar aquilo que em nós é mal, aquilo que em nós é pecado, em graça e em perdão. E Jesus então o ameaça dizendo-lhe: cala-te e sai dele. É Jesus que transforma essa nossa impetuosidade da busca do pecado, da busca do mal, de sermos omissos, de não sermos responsáveis com a nossa vocação. É Jesus com a sua palavra que nos liberta. É Ele que tem força para poder nos transformar. É só mesmo o Senhor. Nós somos hoje convidados pela liturgia a crer neste Senhor que, como confessou aquele povo, que tem autoridade, que tem poder. Que ficaram maravilhados com as atitudes de Jesus, com aquilo que Ele poderia realizar. É preciso que cresça a nossa fé nesse Senhor. É o Senhor que trilhou um caminho para mim e para você, que é um caminho de salvação. A nossa salvação não está garantida. Na cruz nós somos redimidos pelo Senhor. Ele morreu por nós para nos dar a salvação.
mas depende da nossa responsabilidade em acolher isto que Ele nos deu. Nós não fomos destinados para a ira. A ira é a condenação, a ira de Deus. Não é para isso que o Senhor nos chamou à vida, mas Ele chamou-nos para que, vigilantes, cuidando daquilo que Ele nos deu, nós estejamos preparados para o dia que Ele vier, porque Ele nos destinou para a salvação. Foi para isso que Ele nos chamou a este mundo. Marcados pelo pecado, infelizmente tendo que sofrer neste mundo, tendo que passar pela morte, mas na certeza de que Ele nos dá a ressurreição, de que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e se a Ele eu confio a minha vida, eu terei por fruto esta vida eterna. Nós celebramos este grande mistério aqui nesta Eucaristia e no anúncio desta palavra. Jesus veio ao nosso encontro e que bom que nós estamos aqui, vindo também ao encontro dEle. Que bom que nós estamos aqui de coração aberto, permitindo que o Senhor diga para aquilo que em nós precisa morrer, dizendo: cala-te, sai dele. Quantas coisas na nossa vida precisam dessa coragem? A coragem de deixar que o Senhor diga isso para nós. Não faça isso mais. Esse cala-te, sai dele é uma palavra, uma expressão dirigida ao próprio mal. E nós precisamos desta coragem, abrindo o coração para o Senhor, deixando que Ele diga para os nossos males essa expressão que é libertadora: cala-te e sai dele. Coloquemos diante do Senhor tudo aquilo que em nós é mal, as nossas infidelidades, as nossas omissões, tantas coisas que trazemos no nosso coração durante a nossa vida e que muitas vezes sequer nós temos coragem de reconhecer, porque infelizmente muitas pessoas se escondem por trás de uma armadura, como se o ser humano não fosse capaz da maldade, mas não é um ou outro ser humano que é capaz do mal, todos nós somos. Em maior ou menor grau, todos nós somos capazes de fazer o bem ou fazer o mal, tanto para nós quanto para os outros. O que depende é a nossa posição, é a nossa postura. Mas todos nós, infelizmente, podemos fazer isto. E o Senhor, então, hoje olha para todos nós, para tudo aquilo que em nós nos afasta dEle, para tudo o que em nós é pecado, e diz: cala-te e sai. Nós vos pedimos, Senhor, pela vossa infinita misericórdia, derramai o vosso Espírito Santo sobre as nossas vidas, e inspirando-nos, Senhor, ao arrependimento e à conversão, que na autoridade desta liturgia celebrada, o Senhor liberte-nos de todo o mal e nos conduza, Senhor, ao caminho que o Senhor tem para nós. O caminho da fidelidade, o caminho dos valores cristãos, o caminho da salvação que o Senhor um dia morreu para nos dar. Assim seja. Amém. Coloquemos de pé diante do Senhor as nossas preces. A cada